Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Cônego Magalhães sobre discípulos de Jesus, discípulos de Emaús, discípulos também de Jesus, por que não? Com Fred Pacheco também, colocando as suas intervenções, a sua participação. E isso nos ajuda, acrescenta muito, enriquece o nosso programa, porque assim a gente pode falar com autoridade e com a verdade que a gente acredita sobre essa passagem tão bonita, essa passagem que é uma passagem catequética, nos ajuda a entender um pouco a intervenção de Jesus na nossa vida. Muito bem, os nossos pedidos de oração, os nossos interativos, a Maria Imaculada Mateus, de Santa Rita de Caldas, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por Benedito, por Sônia, pede por sua neta e pede oração por toda a sua família. Marisete dos Santos Vargas, Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, oração pela sua família, por todas as associações católicas também do Brasil, em especial pela TV Século XXI. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Em nome do Padre Eduardo, da irmã Luísa, eu te agradeço por essa oração. Roberval dos Santos, de Limeira, no interior de São Paulo, pede oração por ele mesmo, pede por um emprego, pede por seus filhos. Roberval Wendel Júnior pede também por Renê, por seus netinhos João Vitor e Enzo e por Vila Renata, eu acho que é isso mesmo, por Sebastião e por toda a sua família. José Alves de Freitas, de Araponga, em Minas Gerais, pede oração por ele mesmo, por sua saúde e também pede por todos os seus familiares. Quem também faz o seu pedido de oração é a Fátima Gadibem Ferreira, de Três Corações, lá em Minas Gerais. Pede oração pela restauração de sua saúde, pela saúde do seu filho Paulo César, por Ramon Ferreira. Pede também por cura e libertação de Caio, por Helder Fonseca, Christian e também por toda a sua família. Ângela Araújo Porto, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por seus afilhados Márcio, Geraldo, Maria Aparecida, Nívia Terezinha e também por Eustáquio, que já é falecido. Luísa Aguiar Pinheiro, de Campinas, interior de São Paulo. Ela diz assim, ó, deixo um grande abraço ao Cônego Magalhães. Para o senhor, Cônego, Deus te abençoe, viu? Tá vendo? Alguém aí que está pedindo pelo senhor. Peço orações também por Felipe, Selma, por saúde e recuperação, por todos da família, em especial por todos da Associação do Senhor Jesus. Temos outros pedidos aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho, os outros pedidos, todos eles aqui colocados diante de Deus, para que a gente reze com muita atenção, com muita alegria, por cada um de vocês e pela sua necessidade em especial. Muito bem, continuando a nossa reflexão sobre discípulos de Emaús, eu estava dizendo e pensando, Cônego, que nós teríamos que ter um tempo a mais, né? Porque é muita coisa sobre esse evangelho. A gente falava aqui sobre esse tempo, que eu acho fantástico, essa intervenção que Jesus faz, né? Respeitando a cada um de nós, não é? Nas nossas orações, na nossa vida. E eu dizia também, e o senhor falava que gostava de, nessas citações bíblicas, citar coisas em comuns, ou os lugares onde está passando, como o senhor falou sobre o discípulo de Emaús, né? O senhor sempre faz isso nas reflexões, nas citações bíblicas? Eu procuro descobrir, né, todos os lados, né, todas as dimensões, né, do Evangelho, porque às vezes a gente se fixa muito nas palavras, e a palavra acho que é importante para a gente entender, compreender, né, qual é a mensagem que a Bíblia, que Deus quer passar para nós. Mas também ele fala pelos acontecimentos, né? O gesto de partir o pão, o caminho, né? São Lucas usa muito a questão mais São Marcos usa muito a questão do caminho, Jesus está sempre a caminho. E então acho que é importante a gente olhar também o contexto, né? Porque assim como o Natal, a Páscoa, né? O sofrimento de Cristo, a Via Sacra, tudo tem um significado, né? Tudo tem um significado não só através da palavra, mas através também da imagem. Claro. Acho que essa leitura da imagem é importante. E o senhor mencionava no intervalo a questão do convite, né? Que Jesus nos faz esse convite. Eu faço uma leitura que eu acho muito perspicaz de Jesus quando ele fala que eu vou seguir em frente e aí ele é convidado. Sim. Ele anuncia que está indo. Ele anuncia, né? Eu estou indo, eu vou. E é bonito que na palavra ele fala, faz que vai à frente, né? Ele finge, ele tem essa... Exato, né? exato. Há um contexto muito bonito de Jesus de perceber e de aguardar o convite, né? dos discípulos. Sabe uma coisa eu acho que interessante dentro disso que o Fred diz, Cônego? Eu não sei se eu estou correto nessa afirmação. Por exemplo,
Jesus diz que vai, né? Como o Fred bem mencionou, ele volta e a questão do partir do pão. Dentro desse trecho, há outros momentos em que eles perceberiam Jesus, aliás, perceberiam não, que eles já deveriam ter percebido que era Jesus que caminhava com eles, sem ser a questão do partir do pão? Eu acho que Jesus também respeita esta caminhada que eles estão fazendo. Quer dizer, eles estão andando, percorrendo um caminho, mas o caminho é da descoberta, né? É um caminho da descoberta. Por isso que é o momento da exato. Consciência, né? Do estar juntos. Então, é interessante a gente também ver na nossa catequese e evangelização como Jesus só vai celebrar a Eucaristia depois de conversar com eles. Então, primeiro tem a celebração da palavra. Primeiro ele vai conversar com os discípulos. Então, se ele entrasse no meio e partisse o pão, eles não iam perceber, talvez. Claro. Então, Jesus primeiro entra no meio, respeitou a caminhada que eles fizeram. Poxa, mas acabou, e agora? Perdemos o líder, ele ia salvar a humanidade, ele ia nos libertar dos romanos e coisas assim, né? Agora acabou tudo, e o que nós vamos fazer? Jesus aparece, né? Jesus aparece, aí fala Jesus assim, celebra calma. A missa com eles ali, né? No caminho, né? Faz um caminho da missa, né? Aí, calma, pessoal, calma, o que vocês estão vendo? O que vocês estão conversando? Estão tão desanimados aí, cara de triste, né? Como dizia o Paulo, cara fúnebre, né? Exato. Então, por que vocês estão tão tristes assim? Então, vamos conversar um pouquinho. Aí, acho que a conversa é que vai ajudar com que eles descubram. E por isso que diz que tem escamas, né? Parece que tem escama nos olhos. Né? Como São Paulo. Não é que eles não conseguem ver, não é o ver e de ver. As pessoas falam assim, pô, mas tiveram tanto tempo com Jesus, olharam para ele, será que não reconheceram? Mas não é o ver físico, é o ver da fé. Então, eles não conseguem enxergar Jesus. Ótimo isso. Porque eles estão tão voltados sobre si mesmo, sobre a tristeza, que eles não conseguem enxergar pela fé, né? Ele vê um homem, um peregrino. Sabe uma coisa que, quando você estava falando isso, me veio a seguinte ideia. O olhar da fé, que, claro, nesse caso é mais importante que o olhar físico, especificamente falando. O senhor acha que hoje as pessoas têm essa dificuldade ainda? O olhar que a pessoa tem ou sobre Jesus ou sobre as ações de Jesus, a própria ação de Deus na vida dela, o senhor acha que as pessoas têm essa dificuldade de perceber pela fé a presença de Deus na vida delas? Eu acho que nós não educamos as crianças, os jovens, né? As pessoas a ver a vida, a olhar os acontecimentos através do olhar da fé. Então, a gente não acostumou. Então, as pessoas são muito materializadas e veem muito a matéria. Foi fatalismo, é o destino, tinha que acontecer. Então, já vão antecipando com coisas que impedem a pessoa a refletir e a ver o olhar da fé. Mas por que aconteceu isso comigo, né? O que isso quer dizer para mim? Né? O que eu poderia tirar disso? Qual é a lição que eu posso tirar desse fato, né? Desse acontecimento? O que Deus está querendo dizer para mim através desse acontecimento, desse fato, triste ou alegre, né? O que Deus quer dizer para mim? Então, eu acho que as escamas, né? Esse olhar vai caindo também aos poucos. Você sabe que eu estava pensando assim, por isso que no bloco anterior eu comentava, eu falei para quem está em casa, né, está em casa, qual que é o seu itinerário de fé, né? Qual é o seu itinerário, qual é o caminho que você anda percorrendo? Porque eu estava pensando assim, enquanto o senhor falava, é tanta coisa que vai acontecendo na cabeça e no coração da gente, né? Enquanto o senhor falava, eu estava pensando assim, qual foi o meu itinerário de fé até eu chegar ao meu sacerdócio, né? Então, você que é pai de família, você que é catequista, você que está no seu trabalho, na sua profissão, qual foi o seu itinerário de fé que fez com que você chegasse até aí? E eu estava pensando assim, quantas coisas na minha adolescência, porque eu entrei no seminário com 17 para 18 anos, né? E não me arrependo disso, não. Sou muito feliz a partir disso. Quanta coisa eu vivenciei que hoje eu percebo que foi um amadurecimento na minha fé. E coisas que naquele tempo eu dizia assim, mas para que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Ou então, uma das coisas clássicas que a gente diz é assim, eu não mereço isso. Esse sofrimento pelo qual eu estou passando, eu não tenho por que passar por isso. Eu vou para casa, vou cuidar da minha vida, vou ter outra ideia sobre as coisas. E, no entanto, é o caminho. Eu acho... As respostas erradas, normalmente, elas são mal interpretadas, porque a gente busca resposta, principalmente em Deus. A gente pergunta para Deus, Senhor, o que
Que caminho? Por que estou me sentindo assim? E eu creio que, em muitos momentos, as respostas erradas elas acontecem porque nós fazemos as perguntas erradas e porque nós diagnosticamos e investigamos de forma errada. Perceba que nessa dinâmica do tempo e deste caminho, Jesus vai investigando, vai tirando do coração deles as escamas que o Cônego acabou de dizer, dizendo, o que aconteceu? Falem vocês, Jesus já sabia o que se passava, o que aconteceu com ele, e de repente ele pergunta, mas por que vocês estão sofrendo? O que está acontecendo no coração de vocês? E eles dizem, mas você não sabe o que está acontecendo? Aconteceu isso. Então, a gente, muitas vezes, você que está em casa pode perceber isso. A gente quer buscar resposta, mas a gente não fala com Jesus. O que está acontecendo? A gente quer respostas nossas. A gente quer a resposta nossa. Eu não digo, olha, Senhor, está acontecendo isso, eu estou triste por causa disso, o Senhor conhece o meu drama. Porque Jesus está perguntando isso para nós. Assim como perguntou para os discípulos, o que aconteceu? Claro. E quando ele faz essa investigação profunda, ele começa a ensinar, mas primeiro ele ouve. Exato. Primeiro ele nos ouve. Então, é importante que a gente faça tenha essa percepção. Antes de querer as respostas, que nós façamos as perguntas. Claro. Agora, isso é uma coisa interessante, Cônego. Eu acho que a gente pode entrar nesse mérito. Quando os discípulos, esses dois discípulos, conversam com Jesus, eles falam com Jesus, não sabem que é ele, né? Aquela questão do olhar, da fé. E eles contam para Jesus aquilo que aconteceu com o próprio Jesus. Com o próprio Cristo. Dizendo para Jesus assim, olha, você é o único forasteiro, olha, aconteceu isso. Olha, até falaram que ele ressuscitou. Inclusive, eles acreditaram das mulheres, não? Não gostou. Você não acha que eles foram muito machistas assim? Pois é. Nem as mulheres, o testemunho das mulheres, né, que sempre estiveram ao lado de Jesus e que talvez tinham mais sensibilidade para reconhecer Jesus, né? Exato. Essa questão da fé também, né? A sensibilidade, a intuição feminina, né? Que as levava, ajudava a reconhecer mais rápido quem era Você sabe Jesus. que nós estamos dando um crédito para a nossa diretora, né, Eliane, que já deve estar feliz da vida ali com isso que o senhor disse. Exato, ela está dizendo que sim. Está dizendo sim. Então, mas sabe por quê? Quando eles conversam com esse homem, né, que eles não reconhecem Jesus, uma coisa bonita que me vem é assim, eles fazem a memória de um acontecimento muito interessante, lógico, nós já sabemos qual é, e contam para Jesus, olha, aconteceu isso. E Jesus diz, olha, essa tristeza que vocês têm, por que está acontecendo isso, né? Lá na frente, isso se transforma em esperança. E ele vai recordando, né? Vocês não leram na Bíblia que tinha que acontecer? Vocês não lembram disso? Né? Então ele não fala assim, nossa, mas por que vocês não acreditaram? Então ele, em vez de entrar como quem está condenando, né, criticando, ele fala, não, mas vocês não estão lembrados? Vocês já leram isso daí? Vocês já estão sabendo? Olha dentro de vocês, a resposta está dentro de vocês. Vocês já deviam ter sabido, porque vocês já estudaram, foram na sinagoga, na sinagoga, estudaram, já têm conhecimento de tudo isso. Então, isso está dentro de vocês. Às vezes, como você falou, faz a pergunta e procura a resposta fora. E, às vezes, a resposta está dentro da gente. E uma vivência até daquilo que a gente já viveu, de uma situação onde já foi vivida e a gente não consegue enxergar porque está com os olhos fechados. E dentro disso que o senhor fala, Cônego, a gente pode entender assim, o senhor já tinha até comentado sobre isso nessa mesma conversa, quando diz, olha, você não viram o que aconteceu isso? Olha, foi dessa maneira e dessa, olha, nós já tínhamos falado sobre isso e tal. Isso a gente não poderia colocar, olha, o quanto é importante, por exemplo, a liturgia da palavra dentro da nossa Santa Missa, que, olha, é isso que aconteceu. Foi esse fato que aconteceu. E depois a gente recorda pelo Evangelho, faz memória no Evangelho, daquele acontecimento específico da missa. Então, assim, ouvindo a palavra de Deus dentro da Santa Missa, que a gente prepara o nosso coração para o partir do pão. Isso. Eu não sei se eu estou fazendo uma comparação errada, mas eu acho que é por Não, mesmo, né? isso mesmo, a mesma coisa aconteceu com a samaritana, né? Que Jesus vai pedir água, né? Mas você vem pedir água para mim, né? Que negócio é esse, né? Sim, de fato. O que está acontecendo aí, né? O que está acontecendo? Está pedindo água para mim? Então, ele vai preparando com a palavra, né? Com o diálogo. É a liturgia da palavra, né? Então, depois que ele diz, sou eu mesmo. Aí eu sei que ele virá. A gente adora no Monte Garizim, mas eu sei que ele virá.
mas sou eu mesmo, né? Eu estou aqui conversando com você. Sou eu mesmo. Mas ele não chega e fala, sou eu mesmo, né? É a mesma situação. Olha, o senhor tem que escrever sobre essas coisas, viu, Cônego? O senhor tem que escrever, fazer uma catequese escrita, porque essas coisas ajudam muito, né? Eu tenho certeza que quem está em casa, por exemplo, quando ouve isto, né? Essa catequese que a gente está falando sobre discípulos de Emaús, o Cônego Magalhães está lembrando a samaritana, que também é o mesmo processo, né? De você, Jesus chega, dialoga, apresenta, né? Se apresenta de uma outra maneira, não com outro corpo, mas a questão da linguagem. E aí a pessoa reconhece, tanto que a samaritana, o que ela faz depois, que ela ouve tudo? Ela vai anunciar. Olha, aquele homem que todo mundo falou, existe, é ele mesmo. O que eu acho bonito é que em nenhum momento a palavra fala que Jesus está diferente. O que está diferente é o nosso olhar. É isso mesmo. O que está diferente é a nossa percepção. Quando eu falo do olhar da fé. Perfeito, é isso mesmo. E a samaritana larga ali o balde do passado dela. Porque ele balde é o passado dela. Então vamos entrar aí, né? Vamos lá. Tem outro programa para falar em casa, eu tenho que anotar porque eu preciso colocar minhas homilias, né? Não, mas assim, é legal essa questão, né? Então, o balde, nesse caso, a gente pode entender como passado. É tudo o passado dela, ela larga ali, nem lembra que do passado mais dela queria tirar água, né? Mas nem lembra do passado dela e vai testemunhar, né? É o que os discípulos também vão fazer de Emaús, né? Nem lembram que tinham andado 10 quilômetros, que estavam com fome, que era nem noite. lembra nada disso, que era noite. Eles voltam para Jerusalém, nem sabia o que estava acontecendo. Olha, vamos aproveitar esse gancho. Nós temos um VT aqui rapidinho sobre essa questão da samaritana. Que bom que o senhor comentou sobre isso. Acompanhe comigo para a gente entender um pouco melhor essa questão. Vamos lá. Tem? Vejo que tu és um profeta. Se assim o és, há uma coisa que não entendo. O nosso povo sempre adorou a Deus sobre aquelas montanhas. Mas vós, os judeus, dizeis que somente em Jerusalém é que se deve adorá-lo. Onde então devemos adorar a Deus? Acredita, filha. Vem o dia que nem sob essas montanhas e nem em Jerusalém adorarás o Pai. Pois vós adorais o que não conheceis, porque acreditais em muitos deuses, mas nenhum é verdadeiro. Nós adoramos o que conhecemos, o Deus único e verdadeiro, porque a salvação vem dos judeus. E vem o dia, e ele já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e aquele que o adora deverá adorá-lo em espírito e verdade. Nosso povo, assim como vós, acredita que o Messias virá e que é o Cristo, o ungido de Deus. E quando ele vier, nos dará a conhecer todas as coisas e todos esses mistérios. Eu sou esse Messias. Eu que falo contigo agora. De amor e perdão, logo fica em paz, meu pobre coração. Tudo em volta escurece e não tem mais valor, e a luz dos teus olhos vem ser o calor. Que olhar bonito dessa samaritana, colocando-se diante de Jesus. Que atriz excelente, né? Porque ela conseguiu, com o olhar, dizer que acreditava nele, né? Uma singeleza, né? Uma serenidade na maneira como ela se coloca diante de Jesus, não é? E a gente vê que realmente, como o Paulo Pasolini colocou no filme dele, assim, como ele colocou o Evangelho de São Mateus, ele colocou que o olhar de Cristo é que converte Maria, a samaritana, né?
É o olhar de Cristo. E aí está muito bem representado, que até emociona a gente. Mas emociona. A gente tem que segurar um pouco aqui, né? Porque, ao vivo, querendo ou não, a gente tem que... São coisas que emocionam, porque falam diretamente ao nosso coração, porque não é prática, mas é uma prática que a gente gostaria de ter, né? Muito bem, estamos conversando com o Cônego Magalhães, eu e Fred, estamos aqui batendo papo com ele sobre essa questão dos discípulos de Emaús, e acabamos entrando na questão do samaritano, que fala justamente a questão da fé. Daqui a pouco a gente volta lendo os pedidos de intenções, Facebook, a gente vai para um brevíssimo intervalo e daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até daqui a pouco.